animado no Independência, um jogo que ganhou um contorno ainda maior porque o Mano Menezes colocou o Cruzeiro com força máxima. Existia uma possibilidade do Mano poupar jogadores e com time reserva, e o Mano colocou força máxima. O Atlético não haveria por ser diferente, porque não tem jogo nessa semana, colocou também o que tinha de melhor. Nós vimos um Atlético que usou muito o que o Cruzeiro faz contra os seus adversários. O Galo meio que deu a bola para o Cruzeiro. Não foi de abdicar do jogo, não por isso, mas o Atlético no Independência costumeiramente tem uma postura mais ofensiva, de marcar mais em cima. O Atlético deixou muito o Cruzeiro com a bola e o Cruzeiro não sabia o que fazer com a bola. E era um Cruzeiro que a gente tem cobrado, que a torcida tem cobrado, pelo menos taticamente, o Mano Menezes colocou um time para propor mais o jogo, colocou um time para atacar mais. Começou o jogo com o Fred, o Thiago Neves, o Pedro Rocha, não teve o Robinho pelo lado direito, mas o Marquinhos Gabriel. É um time muito forte, é um time com um ataque muito poderoso, mas é um ataque que não consegue produzir, é um ataque muito lento. E encarou ontem uma defesa do Atlético inspiradíssima, porque não é só demérito do ataque do Cruzeiro, é muito mérito do sistema defensivo do Atlético. A dupla de zaga do Atlético ontem jogou muito. O Cleiton tá passando uma segurança imensa, absurda no gol do Atlético. Ele fez uma defesa num chute do Henrique, que sinceramente eu não sei se o Vitor pegaria, porque a bola foi muito no trinco. O Cleiton fez uma defesa de cinema. Então as coisas no Atlético funcionaram. E do meio campo para frente, porque o Galo conseguiu fazer gols no Cruzeiro, como o Cruzeiro tenta fazer em todo mundo, no erro do adversário, no contra-ataque. E um time que não tem centroavante, que não tá fazendo gol, o Vina mais uma vez foi decisivo. Ele pode ter algum defeito técnico, não tem a qualidade do Casares, mas ele talvez seja o mais corajoso do time. Já era a terceira finalização dele quando saiu o gol. E no segundo tempo o Atlético adotou uma postura de se defender mais ainda, chamando o Cruzeiro. O Cruzeiro ficou com a bola, mas não conseguiu produzir. O Júnior usa muitas vezes nas transmissões um domínio estéreo, que não conseguia criar chances. O Geovânio entrou muito bem no jogo e o Natan entrou para fazer o gol. Foi uma vitória justa de um Atlético que briga pelo título do Campeonato Brasileiro, e eu falo isso com surpresa, porque eu não imaginava que nessa rodada do campeonato, nesse ponto, 1/3 do campeonato, o Atlético estivesse no G4, porque se o Flamengo briga pelo título, o Palmeiras também, seria injusto falar que o Atlético não briga. O Atlético tem a mesma pontuação do Flamengo. Ele pode ter mais dificuldades do que o Flamengo por não ter um elenco tão recheado na sequência do campeonato para brigar pelo título. Mas se o Flamengo briga pelo título, se o Palmeiras briga, o Atlético está nessa briga também. O Júnior Brasil falando sobre o clássico. Júnior, boa noite. A sua avaliação. Boa noite, Emanuel, Cadu, Léo, amigos e amigos, galera da live, forte abraço a todos. Emanuel, alguns reflexos e alguns motivos por que o Atlético teve essa vitória. Primeiro, acredito que o Atlético se tornou um time equilibrado. Ele funciona bem defensivamente, tanto que já está alguns jogos que não toma gol. O Cleiton, o Léo falou e concordo com ele, tem trazido segurança, tranquilidade, uma reposição de bola até melhor. Patrick conversava com o Cláudio Rezende, o homem dos cruzamentos, aparecendo muito bem. O Rodrigo Santana, que a gente tem que elogiar muito, ele conseguiu resgatar vários jogadores. Ele conseguiu resgatar a dupla de zaga dele. Hoje os dois zagueiros, eles jogam muito firmes. E tava o Rabelo meio de lado, meio mal, ele conseguiu fazer com que ele jogasse melhor. Ele inverteu os lados. Teve a virada, o Hever na esquerda. O Jair jogando muita bola, Jair que veio bem do esporte aqui, a gente criticou porque ele não estava bem e agora ele consegue jogar um futebol de muita qualidade. O Vinícius, que entendeu aquilo que precisava, tinha que ser mais efetivo, mais produtivo para a equipe e conseguiu. Então um Atlético hoje que ele consegue ser agressivo, equilibrado, ter uma defesa consistente, Emanuel. O Atlético melhorou também muito o preparo físico. Muito. O time está correndo até o final, o que não acontecia antes. E você tem, por exemplo, vamos pegar o Tchará. Quando ele pega na bola, você sabe que ele vai ser aquele jogador agudo que vai abrir o jogo, corre risco de entrar para a área. Perde muitas? Perde. Mas é um jogador importante. Agora, do outro lado. Eu tô curioso para saber o que você vai falar do Thiago Neves, porque eu e o Cadu falamos muito antes. Eu falando aqui do Atlético. Agora, calma. Eu vou entrar do outro lado, talvez porque que o Cruzeiro chegou a esse patamar, a esse problema. A sensação que eu tenho é que o Cruzeiro é um Manaus sem alguém conduzindo, sem alguém dirigindo o leme desse barco, dessa nau, desse clube. Essa é a sensação que eu tenho. Um presidente que está sendo omisso, sim, não põe a cara,
Então, quando você tem um presidente que é omisso, o Itair Machado, ele não pode se apresentar, não pode aparecer, fica um clube desgovernado. Quem que responde? Eu tenho visto quem tem colocado a cara e falado com muita competência, o Valdir Barbosa. Mas cadê aquele primeiro escalão? Ninguém aparece, ninguém coloca a cara. E um clube que a sensação que eu tenho é que não quer resolver problema nenhum. Tá só jogando para debaixo do tapete e protelando as coisas. Hoje tinha mais uma reunião do conselho. O que foi feita? Novamente adiada. Então, até quando vai se protelar uma solução definitiva e pôr o dedo na ferida? Os conselheiros precisam fazer isso. Aí você pega um Mano Menezes que não consegue recuperar o time, toda entrevista, não, deixa comigo que eu vou fazer. Ele só conseguiu fazer naquele jogo que venceu o Atlético por 3-0. Ele não consegue, não está conseguindo se reinventar. E ao mesmo tempo, quando você olha para o mercado, quem? Você não tem muita solução. Aí quando você entra para dentro de campo, você tem que olhar que ali vários jogadores, o Thiago Neves com a bolinha Michuruca, o Orejuela, que é um cara importante, mas acha que ele joga mais do que ele joga, não joga, tem que jogar com mais seriedade, ser mais objetivo. O Fred não tem produzido e tantos outros jogadores, e aí entra um outro papel da diretoria, Manuel. Tudo bem, não tem dinheiro, mas o Atlético está buscando reforço, buscou reforço agora, sem ter que gastar fortunas. O Cruzeiro perdeu 5 jogadores, você pode até virar e falar, alguns não são titulares, nem eram imprescindíveis, concordo. Mas cadê o Rafinha? Foi embora. Murilo, reserva, tá, mas foi embora. Você não pode jogar nas costas dos garotos e da base uma solução, uma resposta do banco. Entra o Sassá, não resolve. Robinho entrou muito mal também. O Romero já fez falta. O Romero, com poucos dias, fez uma falta absurda. Aí o Lucas Silva, outro que também é a saída de bola, chegada, o chute, foi embora o Cruzeiro. O Raniel perdeu 5 caras e não veio ninguém. E esses 5 jogadores que foram embora podem fazer muita falta daqui para frente, porque o Cruzeiro precisa de fazer uma campanha de recuperação. Tem aí essa decisão à porta e, dependendo do que acontecer, pode perder o ano. Ou seja, a sensação que a gente tem é que está sobrando incompetência e erros. Agora, falando o Cadu Doné também sobre o jogo, Cadu. Acho que o Brasil foi muito bem no comentário sobre diretoria aí. Ontem, por exemplo, quando o Mano Menezes na coletiva falou que teve uma conversa no vestiário, quando voltou para mim eu até comentei, olha, ele falou com quem? Para quem que ele deixou claro que o cargo dele estaria, de certa forma, à disposição? Porque a gente nem sabe quem manda no Cruzeiro. É o que a gente apura e que já foi até divulgado algumas vezes aí, é que o Itair continua mandando, mesmo não podendo, mesmo estando suspenso, né? Vamos falar o português claro. Mas o Cruzeiro tem também o Marcelo de Jean, o que ele tá fazendo lá? Pode ser. Mas será que ele tem esse perfil? Porque o presidente, eu acho que o Brasil foi perfeito quando ele fala que o presidente está omisso há algum tempo, mas ele sempre foi assim, né? Antes era o Itair que tomava as rédeas. O presidente do Cruzeiro nunca foi de dar entrevista, fala muito mal, não mostra conhecimento de futebol, o pouco que fala, não tem nenhum para falar a verdade. Por isso o meio sem alguém no leme. Então, assim, só fica mais claro porque antes quem assumia tudo ali era o Itair. Agora ele comanda ali meio que na surdina, né? Porque não pode aparecer. Então, né, acho que o comentário foi perfeito, só acrescentaria essas duas coisas, de um cara que não poderia comandar de certa forma, que está suspenso, mas que a gente sabe que no fundo, ele que comanda ali, e do presidente que sempre teve essa característica, não é só agora que ele está assumido, ele nunca foi de falar, e nunca foi de falar bem. Sobre o jogo, acho que o Atlético mereceu, mais do que essa história de propor jogo, de contra-atacar. Quem teve mais chance de gol? Quem teve mais próximo do gol ao longo do jogo? O Atlético. Então, acho que por isso a gente vê que o Atlético foi melhor. Eu até lembrei muito da expressão domínio estéreo ontem, porque o Cruzeiro foi jogar mais com a posse, mas não produziu absolutamente nada. O Cruzeiro tem que resolver, Manuel, esse problema crônico de não fazer gol, né? O Cruzeiro cria pouquíssimo, não faz gol. E tá difícil de encontrar essa solução, porque com falso 9 não dá certo, com centroavante não dá certo, o Fred tá mal, o Sassá entra e vai mal. Tem alguma coisa tática ali que o Cruzeiro precisa... Não, o Thiago Neves ontem foi uma partida... O Thiago Neves, além de tudo, além dele ter feito uma partida fraquíssima, ele foi completamente irresponsável ao simular um pênalti de forma bizonha quando ele já tinha o amarelo e para mim tinha que ter sido expulso mesmo tendo impedimento no lance. E o Mano tirou ele por isso. Ele disse na entrevista coletiva que ficou com medo porque viu que o Thiago Neves seria expulso. Ali a simulação foi uma caricatura, foi ridículo, assim, não é aquele lance que você fica um pouco na dúvida, o jogador dá uma valorizada, que eu nem acho certo, mas aquele lugar comum do futebol brasileiro, que dá uma valorizada, não teve contato nenhum, ele dobrou o joelho, ficou claro que ele simulou,
E eu acho que mesmo com o impedimento o juiz errou, porque poderia ter dado o impedimento e falar, meu filho, isso é disciplinar, isso é comportamental, toma o segundo amarelo, tchau. Ele foi irresponsável e correu esse risco. Além dele jogar mal, ele cometeu esse erro. Do lado do Galo, a gente elogiou muita coisa. Eu acho que o Rodrigo Santana conseguiu mudar algumas coisas, né? Que a gente estava vendo de um jeito diferente. Por exemplo, o Igor Rabelo cresceu muito de rendimento e numa parte da temporada estava todo mundo criticando o Igor Rabelo porque ele não ia bem na bola aérea, porque ele não pulava muito, ele não saía do chão. Isso chegou a ser falado. Agora ele está ganhando todas na bola aérea. Ele está muito bem em geral e ele e o Hever estão ganhando todas, inclusive na bola aérea, que era uma coisa que colocava como defeito dele no início no Atlético. Então é uma evolução. E ali é uma isso, coisa que... as saídas do Cleiton, viu, Cadu? Que sai bem pra caramba do gol, né? O Jair, Léo, não só está bem e não estava tão bem, como o Rodrigo Santana achou uma posição diferente para ele. Porque ninguém falava do Jair como primeiro volante. O Jair era segundo volante, o Atlético estava sem encontrar uma solução para primeiro volante, porque o Adilson, infelizmente, a gente sabe o que aconteceu, né? Infelizmente teve que parar. E o Zé Wellison não se acertava, não estava todo mundo, pô, como é que vai ser? O Jair, ele não estava nem firme como segundo volante, para escalar e ele jogar muito bem, e nem era visto como um primeiro volante. Ele solucionou as duas coisas, digamos. Ele deu uma função para o Jair e achou alguém para ser o primeiro volante. Então, acho muito legal isso tudo que tem acontecido e acho que esses elogios para a dupla de zaga, para o Jair, para o Vinícius, para o Giovani entrando no segundo tempo, todos esses caras já estão bem em alguns jogos. Então, não é só o jogo de ontem. Não é uma coisa que você fala, o cara teve uma tarde feliz, uma noite feliz, então você é um pouco precavido aqui no elogio. Todos esses que a gente citou já estão bem em alguns jogos. A dupla de zaga, o Vinícius, o Jair, todos estão bem há algum tempo. Acho que no Atlético, quem está destoando um pouco, acho que o Xará não está muito bem, ele corre muito, ele recompõe, ele ajuda. No final do jogo, eu e o Cláudio Rezende, a gente estava brincando, o treinador gosta muito do Xará. Aí no final do jogo ele foi e roubou a bola do Cruzeiro na lateral defensiva. A gente olhou um pro outro e falou, às vezes é por isso, porque treinador adora isso, né? O atacante que recompõe, que no final do jogo, 40 e tanto segundo tempo, tá ajudando o lateral. Talvez isso esteja sendo positivo pro Xará, uma ajuda na correria ali, mas em geral, tecnicamente não tá bem. E o centroavante do Galo, nenhum dos três tem convencido, né? E só para dizer uma coisa, Manuel, a posse de bola, às vezes, ela pode ser consequência de um bom jogo. Agora, a posse de bola do Cruzeiro foi algo ridículo, bizonho. O Atlético foi objetivo. O Cruzeiro, quando tomou o primeiro gol, era a posse de bola tocando para o lado e gastando tempo. Essa posse de bola não leva ninguém a lugar algum. 6h32, conversamos com os comentaristas da Itatiaia, Cadu Doné, Júnior Brasil, Léo Figueiredo. Uma palavrinha final sobre o jogo de ontem. O jogo Atlético e Cruzeiro merece mais respeito. Não se pode fazer esse clássico, que é um dos maiores do futebol brasileiro, com um público pagante de 13 mil. Fortaleza teve Ceará e Fortaleza 37, Corinthians 40 e tantos, na Bahia. Exageraram, aí o Atlético foi o mandante no preço do ingresso, exageradamente caro o ingresso de ontem no Independência, e o estádio meia boca, estádio com praticamente meio público. Um horário que não ajuda. O horário nem tanto, porque o Corinthians e o Palmeiras jogaram em São Paulo com mais de 40 mil pagantes. Emanuel, e agora para encerrarmos, mas assim, dando um belíssimo recado. Cadu, você se recorda da renda de ontem do Independência? Porque você deu essa informação no final? Foi bem menos do que todos esses lugares que a gente está citando e principalmente São Paulo. A renda do jogo do Corinthians quase chegou a 3 milhões, 2.998.000 reais para Corinthians e Palmeiras. Com certeza não foi um sexto de renda que nós tivemos no Atlético e Cruzeiro. Tem coisa errada, né? Quanto deu a renda do Atlético e Cruzeiro? Então é isso que eu estou tentando puxar de cabeça aqui. Vou perguntar ao nosso estagiário Google aqui. Porque o público foi cerca de 13 mil pessoas no Independência, o que é ridículo. Sejamos honestos, o que é ridículo? O Atlético em boa fase, jogando contra o Cruzeiro. O ingresso pode estar puxado, mas o Atlético tem muito mais do que 20 mil torcedores, muito mais. Então, existe um problema com o Clássico Mineiro. A renda, R$ 546.290 ontem. Quase um sexto
do que foi a renda de Corinthians e Palmeiras. 6h34, a renda deve ter sido menor de um show que eu assisti no sábado, muito bonito, por sinal, no Palácio das Artes, do Sá, Guarabira, do Flávio Venturini e do 14 Bis. Deve ter sido menor. Aí é show na certa. Itatiaia com a reunião da turma do bate-bola, 6h34. Itatiaia, trânsito no ar. Confirmando 6h34, acidente envolvendo carro e moto bloqueando uma faixa no anel rodoviário, altura do bairro Madre Gertrudes, no sentido Vitória. Esse acidente pouco antes da Avenida Amazonas, na faixa da esquerda, e o congestionamento desde o bairro Betânia. Para você, motorista que vai em direção à região oeste da capital, Avenida Amazonas, assim como a Avenida Tereza Cristina, com trânsito bem intenso. No caminho para a região norte, Avenida Cristiano Machado, desde o trecho ali do bairro Sagrada Família, passando pelo Cidade Nova até o 1º de Maio, é pé no freio, marcha lenta também. Pela Avenida Antônio Carlos, entre o bairro Cachoeirinha até a chegada à barragem da Pampulha. Para você que vai para Pampulha, Avenida Pedro II, com trânsito mais carregado na passagem pelo bairro Bonfim e na chegada à Avenida Tancredo Neves, a dobradinha Padre Eustáquio e Pará de Minas, também causando lentidão e retardando a sua volta para casa. Com Livelo, você ganha pontos a cada real em suas compras online. Conheça nossas lojas parceiras e aproveite. Livela aí. Repórter Flávio Almeida. Atenção, atenção! Para comemorar o Dia da Independência do Brasil, a Atual Autopeças da Pedro I está sorteando um carro 0 km. É isso mesmo, um Fiat Mobi zerinho na sua garagem. Para participar é super fácil. Nas compras acima de R$200 realizadas na Atual Autopeças da Pedro I ou através do delivery, você ganha o cupom para participar. Não perca a chance de sair de carro zero. Confira o regulamento no site atualautopeças.com.br. Promoção válida somente para a loja da Pedro I. Boa sorte! Multilonas, empresa especializada na distribuição de insumos para todos e coberturas em policarbonato, lonas de comunicação visual e vinil. Reunimos os principais acessórios de acabamento. Tudo isto com o melhor preço e o maior estoque do estado. Oferecemos também serviços de soldagens de lona e telas de sombreamento sob medida à pronta entrega. Multilonas, praticidade e economia. Ligue 3376-7050 ou acesse www.multilonasbh.com.br. Pois é, estamos aqui com o João, o craque do time. Final de jogo e nenhuma jogada construída. O que faltou, João? Faltou BR Massa, né? Sem BR Massa não constrói nada, nem jogada. Na hora de construir ou reformar, escolhe BR Massa e pode comemorar. Argamassa BR Massa, a marca que uniu preço e qualidade. Produto certificado. Agora é Nissan. Dia 8 de agosto é dia de comprar Nissan. Dia 8/8, das 8 da manhã às 8 da noite, a Carpel Japão faz o Kicks Day. Um dia especial com infinitas possibilidades para você fazer a melhor compra do SUV mais atrevido que já se viu. É o melhor da tecnologia japonesa e ainda tem test drive premiado. Kicks Day, somente dia 8 de agosto na Carpel Japão. Antônio Carlos Barão e agora na Contorno com Augusto de Lima. No trânsito, dê sentido à vida. 6h37, o Outlet Carita está arrasando. Na Carita você conta botas femininas de vários modelos a partir de 10 vezes de R$6,99. E tem a Semana dos Pais, preste atenção, calçado masculino em couro a partir de 10 vezes de R$9,99. Outlet Carita, Tupis 167, atrás da Igreja de São José, e também no Big Shopping em Contagem. Outlet Carita. Chegando aqui o Samuel Venâncio, já falamos do clássico, agora tudo em cima desse Cruzeiro e Internacional na quarta-feira, é Copa do Brasil e o Cruzeiro precisando mais do que nunca fazer o resultado em casa. E para fazer o resultado, a bola tem que entrar na casinha. Samuel Venâncio. Pois é, Manuel, tem que entrar. Nos últimos 7 jogos isso não aconteceu. Depois da parada para a Copa América, o Cruzeiro só marcou gol naquela vitória sobre o Atlético por 3-0 e o Cruzeiro, ele buscou a classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Léo Figueiredo tá rindo que eu arrumei meu cabelo aqui na live da Itatiaia. É porque sempre passou no cabelo não aconteceu nada. Porque eu fiquei mal ali, velho.
A entrada ali estava muito grande ali, aí eu tive que arrumar. Mas aí, Emanuel, o Cruzeiro tenta voltar a marcar gols na temporada porque sabe que vai precisar levar um resultado bom para a decisão no dia 4 de setembro. Diferentemente das outras vezes, por exemplo, contra o Atlético, o Cruzeiro jogou numa quinta-feira e na outra quarta já teve a decisão. Agora não. É o jogo depois de amanhã e a volta somente no dia 4. No meio disso aí, o Cruzeiro vai ter jogos importantes do Campeonato Brasileiro. A única medida que foi novidade até então é que o Mano Menezes antecipou a concentração na Toca. 2 dias antes, pela primeira vez na temporada isso acontece, os jogadores já treinaram hoje, claro que os titulares fizeram uma recuperação pós-jogo, os reservas foram a campo e a concentração já começou. 2 dias antes, é o recado aí que o Mano dá para os jogadores, para a turma se fechar mais ali, pensando neste jogo de quarta-feira, que vai ser páreo duro. O Internacional vem descansado para enfrentar o Cruzeiro, né, Léo? Ele vai ter muito que conversar com o time, ele tem muitas coisas para acertar e ele tem inclusive coisas para inventar, Samuel, porque ele precisa arrumar uma nova maneira de chegar ao gol, criar um fato novo ali na frente, um posicionamento diferente, algum jogador diferente, para tentar causar alguma surpresa ao Internacional. O Cruzeiro ficou um time muito previsível e está um time muito lento na chegada ao ataque. Então, o Mano precisa achar um equilíbrio. Ele foi dos dois extremos, né? Ele foi o extremo do velocidade, todo mundo retrancado, e Pedro Rocha, Marquinhos Gabriel, Pedro Rocha de falso 9, só velocidade contra-ataque, para um time de ontem, que com o Fred lá na frente fica mais lento, com o Thiago Neves se arrastando mais lento ainda. Então ele precisa achar um equilíbrio para não se complicar lá atrás, porque tem essa situação, a gente cobra muito que o time não tem feito gols, mas o Cruzeiro também era um time que não tomava gols e agora tem tomado gols. Dedé, Léo, Fábio, você pegar a defesa do Cruzeiro é das melhores do país, mas é um time que tem cedido gols também. Então o Mano pode aproveitar bem esses 2 dias de concentração, porque ele tem muita coisa para conversar com a rapaziada. Pois é, e ele define o time, obviamente, amanhã na última atividade, também à tarde na Toca da Raposa 2. 6h41, você está precisando melhorar sua renda e ganhar um dinheiro extra? Então você precisa conhecer os cursos que a Nova Safra oferece. Cursos de pizza, panificação, confeitaria, sorveteria, culinária, entre outros cursos com preços acessíveis. Faça mais por você e pelo seu negócio. Entre no site www.novasafra.com.br ou ligue 3329-1522 e adquira já a sua vaga na Nova Safra. Preço baixo é tradição. O prazo entre o jogo de ontem e o jogo da quarta-feira contra o Internacional é muito curto. O que o Mano poderia fazer? Qual a mágica possível para o Cruzeiro jogar de forma diferente? Ser o Cruzeiro de qualidade técnica indiscutível de alguns meses atrás e ser um time que toma conta do jogo. O Cruzeiro ontem tomou conta do jogo, diferente do que ele fez contra o River Plate, deixou o River Plate jogar. Mesmo assim, o gol não está aparecendo, a vitória não está aparecendo. Agora, que fique aí um aviso, tudo muito claro, que o Cruzeiro está enfrentando, nessa fase da Copa do Brasil, um adversário que está em ascensão, a torcida do Internacional super motivada. Esse resultado de BH tem que sair com uma vantagem boa do Cruzeiro para ir com um pouco mais de menos pressão contra o Inter lá em Porto Alegre. Pois é, Manuel, eu vou esperar essa definição do time amanhã, mas se a gente for aí analisar o que o Mano Menezes faz, ele tem um discurso que é muito simples e ele fala o seguinte: dificilmente eu vou alterar um time que perde na última rodada. Então, com isso, a gente já pode imaginar uma formação bem próxima da que atuou ontem contra o Atlético. Mas ele também não tem muito que mexer no time, não. Tem que mexer na cabeça do jogador, na forma de jogar. Porque vai tirar o Dedé, vai tirar o Léo, vai tirar o Orejuela. Eu tô só aguardando você chegar no Thiago Neves, chefe. Não,
talvez pela condição física, porque ele e o Robinho estão muito mal. E o Cruzeiro está insistindo com eles, não está acontecendo nada. Fala mais, Samuel. E ele não pode colocar o David está suspenso, né? Ele foi expulso. Não, ainda tem essa. Naquele último clássico contra o Atlético, aquela confusão com o Alejandro. Quem voltou a treinar hoje? O Edilson, lateral direito, passa a ser opção aí, não ficou no banco ontem diante do Atlético. E sobre Ederson e o Everton, os garotos não ficaram no banco ontem, o